Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Abrimos da nossa Bíblia, no livro de Isaías. Profeta Isaías, capítulo de número 53. Palavra do Senhor Jesus. Diz assim a tradução da minha Bíblia: quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhamos-no, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Podemos assentar em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória seja dada ao santo nome do Senhor Jesus. Amado do Senhor, estamos diante de uma palavra poderosa da parte de Deus para os nossos corações, falando sobre o nosso Salvador, falando sobre o Messias, o Salvador da humanidade. Quando vamos a falar do Salvador, nós venhamos diante de um antes e um depois, um AC e um AD, né? Um DC, porque um antes de Cristo e depois de Cristo, né? Nós temos um divisor de águas. Quando Jesus ele veio sobre a face da terra, se dividia um tempo do antes e o depois, para trazer a salvação à humanidade, para dizer o profeta, cumprir a palavra do profeta Isaías como um profeta messiânico, para dizer: a tua salvação chegou, o teu Redentor chegou, o teu Deus ouviu o gemido da humanidade e enviou um Salvador, enviou aquele que há de salvar a humanidade, Jesus Cristo o Senhor. Então ali aconteceu um divisor de águas. Ali então se começa um novo tempo, um novo período, um período agora da graça de Deus estabelecida através de Jesus sobre os homens da terra. A graça esta, qual mesmo Jesus dado, ele disse para os seus discípulos que quando ele fosse assunto dos céus, como a palavra já bem declarada aos ouvidos da igreja, que Jesus diz: ficai-vos em Jerusalém, porque era necessário que eles ficassem para ser revestidos de poder, para que eles viessem receber do alto o poder, para então confrontar o reino das trevas, pois a Bíblia nos garante, nos dá essa instrução, que o reino de Deus, ele não é comida nem bebida, mas é paz e amor, e também em que a luta não é contra a carne e nem contra o sangue. Então há uma ação de Deus
sobre a vida dos homens para mortificar a carne e para renascer o espírito. Só pode renascer o espírito quando a carne é mortificada, quando a carne é crucificada. Sem crucificar a carne, quer dizer, sem negar-se a si mesmo, não há como renascer, não há como ter um novo nascimento. Ainda como Nicodemos era um homem elevado diante dos demais, porque ele era mestre da lei, mas a Bíblia diz que Jesus olhou para ele e disse: importa nascer de novo. Ele conhecia a lei, vivia sobre a lei, ele explicava a lei, ele estava ali dando o ensinamento da lei, mas ele precisava crucificar a sua carne com Cristo, ele precisava entregar a sua vida ao Salvador, ele precisava render-se ao Senhor, para então entrar num outro reino, um reino que não é mais carnal, um reino que não luta mais com a força do homem, um reino que não luta mais com a capacidade do homem, um reino que não busca a tua capacidade, que não busca o teu conhecimento, que não busca a tua estatura, se você é grande ou é pequeno, se você tem o jeito que você é um reino que não busca estas ações na vida do homem, mas é um reino que busca somente se você crucificou a sua carne. Se você crucificou a sua carne, vai nascer um novo homem, vai ser um homem espiritual, um homem que não vai discernir as coisas agora carnalmente, que não vai lutar com os seus braços e com as suas mãos, mas vai renascer agora um homem cheio do Espírito Santo de Deus, porque agora discerne espiritualmente, e se discerne espiritualmente, ele sabe que a luta não é contra a carne, ele sabe que a luta não é contra sangue, mas agora ele começa a vencer não na sua capacidade, mas ele vence de joelho, dizendo: Senhor, tenha misericórdia. Agora tem o seu entendimento, porque que o reino de Deus não se é tomado pela capacidade, mas ele é tomado pela obediência e por render-se ao Senhor. Agora um reino que era tomado, um reino carnal, um reino humano, Jesus diz: agora o reino tem que ser espiritual, agora tem que ser um reino espiritual. É preciso crucificar a carne, é preciso se render ao Senhor, é preciso as suas, é necessário você deixar o seu querer, você deixar tudo que impulsiona a sua vida, que comanda a sua vida, agora aceitar a vontade do Senhor, agora aceitar a vontade de Deus na sua vida, aceitar o querer de Deus na sua vida, aceitar aquilo que Deus tem na sua vida, e então agora estar vivendo um novo homem, uma nova mulher. Então começou agora como se fosse um divisor de águas, reino, mas reino espiritual. Agora reino, para você ser sacerdócio santo, é espiritual. Você pode ser um sacerdócio santo se você for espiritual, se você buscar o Senhor, sua vida ao Salvador, se você se render, aleluia, tiver percepção do que está acontecendo. Se a igreja do Senhor, como virgens prudentes, estiver consciência do que está acontecendo no reino espiritual, então ela está verdade e morta para o mundo, porque só vive para crucificou a sua carne. Mas aquele que crucificou a sua carne agora vive para Deus, já é morto para o mundo. E nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas querem viver para o mundo, mas não querem viver para Deus. Viver para o mundo é buscar somente as coisas deste mundo, somente as coisas dessa terra, é se inclinar a este mundo, é desejar as coisas desta terra. Mas aquele que busca as coisas do reino do céu, ele agora, aleluia, ele começa a buscar as coisas do alto, ele começa a buscar as coisas lá de cima, ele começa a buscar a ação de Deus na vida dele e dela, em fazer a vontade do Senhor, em agradar ao Senhor que Ele chamou, ao Senhor que Ele arregimentou. Ele começa agora a se esforçar para agradar o seu Senhor. O que eu faço para agradar o meu Senhor? O que eu faço para agradar o meu Senhor? E ali começa então aquela luta contra a carne, dizendo: eu vou agradar o meu Senhor, eu quero agradar o meu Senhor. E vai mortificando os desejos da carne, vai mortificando o seu interior, vai mortificando a sua vida. Agora começa então a ter um reino espiritual. O reino espiritual
é um reino tomado pelos que se humilham. A Bíblia diz: humilhai-vos, portanto, debaixo da forte e potente mão de Deus, para que ao seu tempo Ele vos exalte. Tem pessoas que querem ser exaltados pela força, pela capacidade, quer ser exaltado pelo aquilo que faz, e então começa a projetar caminhos para a sua vida, começa a projetar direções para a sua vida. Mas a Bíblia diz: humilhai-vos debaixo da forte e potente mão de Deus. Quem consegue se humilhar, quem consegue se render a Deus? Se o mundo só prega exaltação, se o mundo só prega as coisas terrenas, você precisa ser melhor. É o que o mundo prega. O mundo prega tudo ao contrário. O Jesus fala uma coisa com você, o mundo diz outra coisa, que parece ser igual, mas totalmente ao contrário. Jesus fala alguma coisa com você, o diabo fala aparentemente parecendo a mesma coisa, só porque é o contrário. Se você não estiver envolvido na graça de Deus, se você não estiver envolvido no poder de Deus, você cai na artimanha de Satanás e entra no reino das trevas. Aleluia. Mas enquanto a igreja estiver na terra, tem um reino espiritual, e há pessoas, servos de Deus, e estamos clamando e pregando o evangelho do Senhor e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Porque para adentrar no reino de Deus, só consegue adentrar com arrependimento. Ninguém consegue ultrapassar, saindo das trevas para a luz, sem ter o arrependimento. Ninguém consegue mortificar a sua carne, se ele não tiver arrependimento. Por essa razão, João Batista se apresentou antes de Jesus se apresentar. E João Batista estava pregando e batizando. Ele estava pregando o batismo do arrependimento. Ele estava pregando o arrependimento e dizia: arrependei-vos, arrependei-vos. E ele pregava duramente, o povo descia para ser batizado por ele, e ele batizou muitas pessoas no batismo do arrependimento, significando: eu me arrependo de levar a minha vida desta forma, eu me arrependo, eu me converto ao Senhor, aleluia, eu crucifico a minha carne para viver uma vida na presença do Senhor. Porque ele diz que larga e espaçosa é o caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram por ela, mas apertado é a porta, e estreito é o caminho que conduz à salvação. A porta, ela é estreita, e o caminho é apertado, que conduz à salvação eterna. E a Bíblia diz que são poucos que acertam nela. Se você é um dos que acertam nela, você levante a mão e glorifique o nome do Senhor, aleluia, porque você é um privilegiado. Se você consegue acertar nesta porta, permanecer neste caminho, você exalta o nome do Senhor, porque você é um privilegiado dentre muitos. Deus te escolheu e disse: meu filho, permaneça no caminho, permaneça no caminho. Está apertando, mas permaneça no caminho, porque eu sou a tua salvação, eu sou a tua redenção, eu sou o teu Salvador, aleluia, glória a Deus. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. É a coisa gloriosa da parte de Deus, é nós meditarmos na nossa salvação. É você tirar um momento para meditar na tua salvação. O que aconteceu para você ser uma pessoa salva? O que aconteceu para Jesus proporcionar salvação à sua vida? Nós não éramos dignos, e nem para nós, mas Jesus, Ele nos aceitou, Ele nos recebeu, Ele aceitou a sua vida. Não é você que aceitou Ele, não foi Ele que te aceitou.
Ele diz: não foi vós que me escolhestes a mim, mas fui eu que vos escolhi, para que vades e deis frutos, e frutos que permaneçam. Ele te escolheu para dar frutos. Ele te escolheu para você ser como uma árvore frutífera, mas uma árvore boa, uma árvore que produz bons frutos. Uma árvore que produz bom fruto, ela é procurada, as pessoas gostam. Se você tem um quintal na sua casa e tem árvores frutíferas, você sabe indicar com a sua mão qual que é a melhor fruta, de qual árvore que é, de qual planta que é, porque ela, se você se delicia com ela, ela te dá a fruta melhor de qualidade. Então você se delicia com ela, e assim você precisa ser para o teu Senhor. Aleluia. Ele disse: fui eu que vos escolhi, para que vades e deis frutos, e fruto que permaneçam. Há uma escolha de Deus na sua vida. Ele te escolheu, então é necessário que você produza fruto, porque a Bíblia diz que ele não poupou nem os anjos que eram santos e estavam diante dele quando pecaram. Ele não poupou, mas precipitou de alto a baixo. Quanto mais nós, se nós não permanecermos na sua palavra. Os anjos pecaram uma vez só e foram precipitados do céu à terra, ao inferno. Foram precipitados, ele e os anjos, e o diabo e os seus anjos pecaram uma vez só. O pecado da desobediência. Quanto mais nós que temos a nossa vida dada por Deus dia após dia, podendo ter mudança e não fazemos questão, podendo mudar o nosso linguajar e não fazemos questão, podendo mudar o nosso comportamento e não mudamos, podendo ser uma pessoa compassiva e temos prazer em irar-nos. Muitas pessoas têm prazer em se irar, tem prazer e não consegue, não faz questão de mudança. Para esses o juízo será duro, porque se ele não poupou os anjos, quanto mais nós que ouvimos a sua palavra. Por essa razão ele diz: quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o vosso coração, porque naquele dia não vai ter desculpa, não vai ter pai, não vai ter mãe, não vai ter ninguém à sua volta. Naquele dia é você e Deus e as tuas obras. Você e Deus e as tuas obras. Você e Deus e as tuas obras. O mundo prega e diz que não tem nada a ver, mas Jesus diz que tem tudo a ver. Você é meu, eu te escolhi. Você precisa produzir frutos e permanecer. Você precisa viver em santidade. Você depende, você necessita viver uma vida em conformidade com a minha palavra. Aleluia. Então Jesus foi um divisor de águas do antes e o depois. Antes era o sacrifício, agora é a graça. Antes era o sacrifício, agora a graça. Aleluia. Agora a sua graça, ela nos salva, e é dom de Deus, vem de Deus. É Ele que te dá. Pegue a graça, o dom de Deus da graça na sua vida. Abrace ela, não solte. Não solte a salvação de Deus da sua vida por nada nesta terra. A Bíblia diz que a alma salva vale mais que o mundo inteiro perdido. Que será dado ao homem que só buscar as coisas materiais? Nada. Ou só as coisas da sua carne, só as coisas terrenas, só a coisa da sua vida? Nada. Porque nada neste mundo vale nada diante de Deus. Pois que para onde nós vamos, um dia todos vai passar pela morte. Ninguém leva nada naquele caixão. Ninguém leva orgulho, ninguém leva vaidade. Porque eu sou belo, eu sou bela. Ninguém leva. Ninguém leva beleza, ninguém leva dinheiro,
ninguém leva nada. Tudo termina ali. Ó, acaba. Tudo acaba ali. E aí só o juízo de Deus. Então, enquanto é dia, faça o que Deus colocou na sua vida. Enquanto é dia, desperte. Enquanto é hora, atende o chamado do Senhor teu Deus. Atende o chamado do Senhor teu Deus. Não coloque A e nem B. Não coloque desculpa para o teu chamado. Porque o Senhor sabe muito bem aonde Ele plantou a promessa. O Senhor sabe muito bem aonde Ele plantou a semente. Se Ele plantou uma semente na sua vida, no seu coração, é porque é capaz, você é terra boa, você é coração para produzir a 100 por 1 na presença dEle, porque Ele não joga a semente fora. Ele não joga a semente fora, porque custou um custo alto, semente boa. E se Ele plantou em você, é porque Ele vai requerer de você o que Ele plantou na sua vida. Então não viva de qualquer maneira. Não viva como se você não sabe de nada. Mas viva como um homem consciente, uma mulher consciente, dizendo: eu sou consciente. Dizendo: eu sou consciente do meu chamado, eu sou consciente da minha salvação. Se Jesus voltar agora, se Jesus voltar amanhã, se Jesus voltar depois, não importa, eu estou preparado para me encontrar com Ele.